Legal, legal. Então, bem-vindo à nossa primeira aula do nosso mini curso de como aprender a programar do zero, ou programação para iniciantes. Bom, vamos lá. Nossa primeira aula e hoje, nessa aula agora, a gente vai quebrar uma maldição. Na verdade, é a maldição do programador, que diz o seguinte: todo programador ou programadora tem que, pelo menos nos primeiros momentos aí, nas primeiras horas que está aprendendo a programar, a fazer um programa que a gente chama de Olá Mundo. É um programa bem bobo, aliás, tá? Mas, só um conselho, não espere muita coisa desse programa, mas, como eu comentei, é extremamente necessário para que você possa quebrar essa maldição. Senão você pode desistir agora mesmo de ser um programador ou programador. Bom, tô brincando. Vamos para a aula. Vamos lá, que a gente já tá se atrasando. Bom, esse programa que eu até brinquei de quebrar maldição e tudo mais, que isso aí é brincadeira, tá? Mas ele visa provar para você mesmo, agora que você está vendo aqui, que você consegue aprender a programar, ou melhor, eu vou te fazer até um desafio. Vamos lá? Você topa? O desafio é o seguinte: fazer um programa dizer oi na ferramenta que você está usando agora. Isso mesmo, o seu navegador, o seu browser, o Google Chrome ou qualquer coisa que você esteja usando aí, o seu Firefox e tudo mais. Topa? O que você acha? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu Google Chrome e você vai fazer comigo, hein? Pausa o vídeo agora, você vai fazer comigo agora mesmo. Então, vamos lá. Legal, eu estou utilizando aqui o Google Chrome porque é o navegador que eu tenho disponível, agora mesmo. Mas como eu comentei, você pode estar usando qualquer outro navegador. Firefox, Internet Explorer, todos eles têm essa mesma ferramenta que eu vou te mostrar. Que, aliás, você vai quebrar a maldição agora. Então o que você tá fazendo agora? Provavelmente você está com alguma guia, você está com a guia do vídeo que você está assistindo nesse momento. Então o que eu vou pedir? A minha está vazia, né? Porque eu abri agora. O que eu vou pedir para você? Abrir a próxima guia, uma nova guia. Eu vou te ensinar isso no Google Chrome. Então você clica aqui nesses três pontinhos, significa o menu de contexto, mais ferramentas, ferramentas do desenvolvedor. E ele abriu agora um console que a gente chama. É um consolezinho, é uma tela aqui que tem várias inscrições, não se preocupe com isso, ok? E se concentra, porque você vai quebrar essa maldição e vai aprender a programar agora, mesmo se você não sabe. Então o que você vai escrever? O seguinte comando: alert, e atenção, não é alerta, não é. Tem que ser exatamente assim, com as mesmas letras minúsculas, da mesma forma que eu escrevi. Você vai abrir aspas, colocar parênteses e vai escrever oi. Oi, ponto e vírgula. E você vai pressionar o Enter. E adivinha? Tadã! Ele disse oi para você. Como eu comentei, eu te alertei que não era para você esperar muita coisa, mas você já fez seu primeiro programa. Parabéns! Claro que não é um programa, nossa, que programa maravilhoso, mas não interessa, é o seu primeiro programinho. Então anota aí numa folha de papel. Aliás, pegue um caderno se você não pegou até agora. Anota aí a data de hoje e o horário e anota aí, primeiro programa feito. Parabéns, é o seu primeiro programa. E vamos voltar para a aula porque tem muito mais, porque não é só de Olá Mundo ou Oi que vive um programador ou programadora. Bora lá! Legal, espero que você esteja surpreso ou surpresa com isso aí, ok? E vamos lá. Mas não sei do que você sabe sobre mim, o que você já escutou, mas eu também já tive exatamente na sua situação, ok? E você pode estar achando nesse momento que eu sempre fui, sei lá, um programador de sucesso, ou um professor, um empreendedor e um blogueiro, ok? Mas nem sempre foi assim. Eu cheguei assim, passo a passo, bem devagar. E eu vou contar uma historinha para você antes da gente começar o nosso curso, só para você entender a motivação, a minha motivação de estar criando esse curso totalmente gratuito para você. E eu me lembro como é que se fosse hoje, e aconteceu, era junho de 1997, se eu não me engano. Não lembro muito bem o dia, lembro o mês e o ano. Nessa época eu morava com os meus pais na zona rural de São José dos Campos, no interior de São Paulo, do estado de São Paulo. E lá, né,
faz muito frio no inverno, é uma região assim de chacras, de sítios e sempre nessa região aí de mata, vamos assim dizer, que tem bastante mato, faz muito frio. E tanto frio que naquele dia eu tive que correr para buscar uma blusa. Na verdade, uma única blusa que havia sobrado. Era a blusa da Barbie da minha irmã, acredita ou não? E talvez você esteja se perguntando assim: poxa, Felipe, mas eu tô aqui num curso de programação e você tá falando que você vestiu a blusa da Barbie. É, eu não sei se você pode estar dando risada ou não, mas você já vai entender e segue aqui comigo. E lá tava eu com frio de matar pinguim e ainda por cima meus dois irmãos, Clarissa e Bruno, me trollando à vontade. Imagina a situação se você fosse os meus irmãos, você não ia tirar uma casquinha naquele momento. E hoje eu dou risada da situação, mas aos 15 anos eu estava à beira de uma depressão e isso não é nada engraçado. Até pode parecer frescura, não sei o que você acha sobre depressão ou não, hoje eu respeito muito, eu não tinha sentido na vida. Eu vivia numa ilha deserta, longe de tudo, sem internet, só para lembrar. Em 97 ainda a internet não era difundida nem nos grandes centros, quanto dirá na roça. Sem computador, sem telefone, sem amigos, porque era tudo muito longe. E estava dando tudo errado. E piorou. Só que essa história que você está prestes a ouvir foi o que me levou do completo noob a um hacker da computação. Sem saber ainda o que fazer da vida, algo engraçado aconteceu e foi muito estranho. E foi essa história que me levou ao verdadeiro fundo do poço para depois o sucesso. Então tava lá, eu, vestido com a blusa da Barbie, meus irmãos me trollando, lá no sítio, lá na roça, quando eu escutei um barulho no quintal do sítio, e lá era um apagão só. Mas o que que é? E eu pensei, foi o que aconteceu. Meu pai, ele trabalhava nos horários meio malucos assim. E tarde da noite, meu pai chegou com uma coisa meio estranha no porta-malas do seu Voyage 1982. E era um 486, um computador 486 bem antigo. E pelo que eu me lembro, ele tinha 2 megas de RAM e 10 megas de HD. Aliás, o seu smartphone agora tem 10 vezes mais capacidade que esse computador. Ah, e a tela era preto e branco. E eu corri para montar aquilo lá que eu fiquei muito curioso. Eu passei semanas enfurnado no meu quarto. Era só felicidade. Mesmo o computador sendo bastante humilde, eu amava aquela máquina. E, como eu comentei, era só felicidade. Foi então que parecia um sonho, virou um pesadelo. E eu vou te contar agora mesmo. Usando no computador, eu achei um programa chamado Keybasic. Ele era bem estranho, tinha umas letrinhas coloridas, uma espécie de código em inglês. E junto com ele havia um joguinho do gorila maluco que arremessava bananas explosivas. Acredita ou não? E aí tá a foto do joguinho. Então aquilo não saiu da minha mente. E eu fiquei meio que obcecado com a ideia de criar meu próprio joguinho. E aí que o pesadelo começou. Eu passei semanas e semanas tentando alterar alguma coisa naquele maldito jogo. E só que o jogo não rodava e dava só um monte de erros no computador. E, meu, só queria rodar o meu programinha. E deixa eu ser sincero como é que eu senti naquele momento. Eu me senti um lixo e a minha depressão aumentou pra caramba. Deixei meio que aquela porcaria desligada por dias, me traumatizou tanto que eu poderia ter mudado meu destino para sempre. E então aconteceu. Eu fiz uma promessa para mim mesmo. Eu vou dominar esse computador ao invés de ser dominado. E no dia seguinte eu acordei meio zonzo ainda, sem saber o que fazer, e fui direto pegar um livro velho que veio junto com o computador, um livro de MS-DOS 5.0. Eu comecei a estudar feito maluco todos aqueles comandos. Eu não tinha ideia do que estava fazendo, mas eu já havia prometido para mim mesmo que eu não ia desistir. Depois de tanto sofrimento, eu consegui finalmente fazer algo fantástico, algo extraordinário, que foi a minha vitória. Exatamente, um programinha que escrevia o meu nome 11 vezes na tela. E foi exatamente essa mesma ideia que eu tive quando eu comecei a fazer esse mini curso, que é quebrar a maldição. E naquele momento, eu quebrei a minha maldição. Tá certo que eu não escrevi oi na tela, escrevi meu nome 11 vezes na tela, mas foi isso aí. Aquilo foi minha vitória. E talvez você esteja até se perguntando, mas nossa, isso é meio idiota, como você mesmo achou, talvez tenha achado fazendo o seu primeiro programinha, mas sim, como eu pedi para você anotar na sua folha de papel,
O primeiro programa é o marco na vida de qualquer programador ou qualquer programadora. E é isso aí, ninguém esquece. E passaram-se anos desde então e eu continuei estudando informática, feliz e contente. Aquele simples programinha selou o meu destino. E aí tá algumas fotos. E lá na foto do canto superior direito, tá lá, provavelmente você não pode, talvez você não esteja enxergando, mas tá lá um Voyage cinza claro. E ali na foto da esquerda tá o meu computador. Essa foto foi eu que tirei, então meu pai tá ali usando o computador no quarto que eu fiquei lá meio que enfurnado. Ele tá uma foto com o meu cachorrinho Dino. 1 minuto de silêncio por dia. Bom, depois disso, eu trabalhei na área de TI como programador e fui reconhecido por grandes empresas como, por exemplo, o Instituto de Pesquisa, o INPE, o fabricante de aeronaves, a Embraer, e uma empresa com sede na França, a Solvay. E meu nome é Felipe Fontoura, eu sou programador há quase 20 anos, professor há mais de 5 e eu sou criador do método chamado Programar do Zero. É um método que é único, que irá fazer você aprender a programar de uma vez por todas em menos de um mês, sem estudar aquelas matérias chatas de lógica e ainda se divertir com isso. Duvida? Ele foi pensado como um método que pode ajudar milhares e milhares de pessoas. E foi por isso que eu criei e compilei ele nesse mini curso. Porém, isso é só o começo. Se você gostar desse mini curso, você pode ver mais detalhes do que eu chamo de curso oficial, que é um curso muito mais completo. E você pode consultar mais detalhes no programardozero.com.br, ok? Mas fica tranquilo, segue o mini curso e eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, por esse ser um mini curso, ok? Infelizmente eu não posso fornecer suporte a dúvidas como um curso oficial. Por quê? Porque lá no curso Programar do Zero, que é o curso oficial, vamos assim dizer, eu tenho uma comunidade, é o que eu chamo de clã Samurai, né? Samurai, Dev Samurai, que é a minha marca, e eu tenho um clã Samurai, ou um fórum de ajuda a estudantes, que eu mesmo fico respondendo dúvidas por lá. Ok? Então, eventualmente, eu posso estar respondendo dúvidas nos comentários desse vídeo, mas normalmente eu faço suporte só nessa área de alunos. Ok? Última chamada. Preparado? Então vem comigo nesse maravilhoso mundo da programação. Segue comigo, segue nessas aulas. Eu tenho certeza que esse mini curso, esse compilado, que é só uma pequena parte, eu arrisco dizer que é só 1% do que você vai ter no curso oficial, mas eu acredito que vai te ajudar demais, vai te ajudar muito.